A liturgia desse domingo, 12º depois de Pentecostes, nos convida em primeiro lugar a nós termos essa grande confiança em Deus. O reconhecimento de que tudo que nós temos é dom de Deus. E devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Na primeira leitura, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem nos dizer: por nós mesmos não somos capazes de pôr a nosso crédito, colocar como crédito, mérito nosso, qualquer coisa vinda de nós. A nossa capacidade vem de Deus, que nos tornou capazes de exercer o ministério da aliança nova. O reconhecimento de que tudo que nós temos é dom de Deus. O reconhecimento de que devemos dar glória a Deus por todas as coisas. O reconhecimento das palavras de nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Nada que seja de proveito para a vida eterna. Nada que seja de proveito para a nossa salvação, sem o auxílio da graça de Deus. Esse grande mistério da junção da graça de Deus e a vontade do homem. A graça de Deus não dispensa a nossa correspondência, a nossa ação. A ação da graça de Deus em nossa vida não dispensa a nossa vontade livre, o nosso querer e nos colocarmos de fato em ação. Mas esse reconhecimento do quanto nós precisamos, do quanto nós dependemos de Deus e do quanto nós precisamos reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. E o quanto isso é importante para nós não querermos nos colocar numa condição superior ao nosso próximo, a ponto de nos julgarmos no direito de desprezar, de humilhar o nosso irmão. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Deus distribui os seus dons conforme Ele quer. A todos nosso Senhor concede a graça, os dons suficientes para a sua salvação. E se tudo que nós temos vem de Deus, não podemos usar um dom de Deus para nós humilharmos, pisarmos, desprezarmos o nosso próximo. Porque tudo vem de Deus. Esse é o primeiro ensinamento, a primeira reflexão para nós. Voltemos o nosso olhar ao Evangelho. Antes de nós falarmos da caridade, que é esse grande testemunho do exemplo, da parábola do Evangelho de hoje, eu destaco essas palavras do evangelista São Lucas, trazendo as palavras de nosso Senhor, em que nos diz: bem-aventurados. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes e não viram. Ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E mais, muitos desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvir o que ouvis e não ouviram. Mais uma vez, o reconhecimento do quanto nós precisamos dar graças a Deus por tudo e glorificarmos a Deus em tudo. E poderíamos aí fazer inúmeras aplicações. Jesus falava em primeiro lugar, diante daquele povo, o povo que viveu da promessa, na esperança do Messias, desde quando Deus escolheu a Abraão para ser o pai de todo o povo de Deus. E anos, séculos se passaram até a chegada de nosso Senhor. E nosso Senhor fazia referência, sobretudo, àquele momento que homens e mulheres de Deus esperaram durante tantos anos, poderem ter o privilégio de ver, de ouvir o Messias, mas viveram antes, não foram contemporâneos da vinda de Jesus a essa terra. E muitos que naquele momento
tinham a presença física de nosso Senhor, ouviam a sua palavra, recebiam seus milagres, os seus dons, e não se aproveitavam disso. Mais do que serem frios diante da presença de Jesus, muitas vezes ingratos, muitas vezes querendo estar longe de nosso Senhor, muitas vezes combatendo aquele que era o Messias, o Salvador. E nós vamos encontrar no Evangelho diversas expressões de nosso Senhor, como que se lamentando disso: ah, se conhecesses, se aquele que pode te trazer a paz. Nosso Senhor, quando pediu a samaritana de beber, se reconhecesses aquele que te pede de beber, tu que me pedirias. Poucos dias presenciamos Jesus chorando sobre Jerusalém, se lamentando da ingratidão daquele povo. E hoje Jesus também assim expressa. Muitos desejaram ver e ouvir, não viram e não ouviram. Mas façamos uma aplicação, à nossa vida. Quantos privilégios, quantos dons de Deus em nossa vida. Se nascemos de uma família num berço católico, Deus facilitou para nós o caminho da nossa salvação. Se recebemos uma educação católica desde a infância, ainda criança, 7, 8 anos, fizemos a nossa primeira comunhão, fomos catequizados, fizemos a nossa primeira comunhão, um privilégio, um dom de Deus. Se temos boas memórias da educação católica que recebemos dos nossos pais, familiares, um privilégio, um dom de Deus. Se fomos trazidos, encaminhados numa vida cristã, católica, desde a nossa infância, um privilégio, um dom de Deus. E o reconhecimento desses dons de Deus em nossas vidas é para que isso nos conduza a vivermos e sermos gratos a Deus por tudo isso, e correspondermos a esses dons e vivermos bem a nossa fé cristã, católica. O reconhecimento de que foi um privilégio de Deus. Deus facilitou para nós o caminho. Aqueles que talvez não receberam essa educação católica na infância, tiveram que conhecer a verdadeira fé no decorrer do caminho. Um obstáculo maior, mas também a graça, a presença do Senhor. E também reconhecermos, louvarmos e bendizermos a Deus. Voltando um olhar muito específico para a nossa realidade. Quantos gostariam de ter o privilégio que nós temos? De tantas oportunidades das santas missas, dos santos sacramentos. Quantos gostariam de ter o privilégio que nós temos? Concedido na misericórdia do Santo Padre o Papa, concedido pela Santa Igreja. De termos a nossa liturgia, chamada liturgia tradicional, com a disciplina dos sacramentos, com tudo isso, que faz parte do nosso modo próprio de viver. Concedidos por misericórdia pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, o Papa São João Paulo II, com todos os privilégios. Quantos gostariam de ter, de ver, de ouvir, e não têm essa oportunidade? Dom Fernando menciona com a gente muitas vezes, com os padres, que constantemente, bispos de todo o canto do Brasil, às vezes comunico a ele que algum grupo lá que quer a missa tradicional, como nós temos, e pede a Dom Fernando: só permito aqui se for um padre aí da sua administração apostólica, que vão vivendo tudo isso em comunhão com a igreja. E muitos gostariam de ter esse privilégio e não têm a oportunidade. Ou às vezes precisam de um longo esforço, de um longo caminho, todos os domingos para poderem ter a Santa Missa. Não só a liturgia tradicional, mas obviamente em comunhão com a igreja, que é o mais importante.
Isso deve servir de reflexão para nós podermos valorizar tudo que nós temos. Já mencionei isso aqui no decorrer do ano, um privilégio especial, um olhar misericordioso do Senhor maior para nós esse ano. Com 4 sacerdotes em nossa paróquia. Quantas oportunidades dos sacramentos, sacramento da confissão sobretudo. Não podemos nos esquecer, olharmos e agradecermos a Deus o olhar misericordioso do Senhor, facilitando para nós o caminho da nossa santificação. Ao mesmo tempo devemos ser gratos a Deus nosso Senhor por tudo isso, valorizarmos tudo isso que o Senhor nos concede, num olhar da sua bondade, da sua misericórdia, mas alimentarmos no nosso coração um desejo de buscarmos cada vez mais o Senhor, e pedimos que o Senhor nos atenda, nos socorra com muita pressa, com muita agilidade, como é o introito da Santa Missa de hoje. Colocamos pressa em Deus, e começa assim a oração, o introito da Santa Missa: ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrer. Eu preciso da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. E nós precisamos também nos aproximarmos do Senhor com muita pressa, com muita dedicação. E aqui eu gostaria de citar um ponto importante para nós. Queremos que o Senhor nos atenda com pressa. Queremos que o Senhor nos atenda com muita agilidade, com muita prontidão. Mas nem sempre temos pressa em chegar à casa do Senhor. E muitas vezes temos tanta pressa em sair, em desocupar o espaço. O preceito dominical, ouvirmos missas inteiras aos domingos e dia santo de guarda. Se é domingo, se é o dia do Senhor, eu já sei o horário, eu já sei o programa, todos os domingos. E é o meu compromisso pessoal com Deus para santificar o meu domingo, santificar a minha semana, a minha vida. Eu já me programo para que eu possa chegar à igreja antes da Santa Missa. Já me preparo, escolho o lugar onde eu gosto de me assentar no banco, faço as minhas orações iniciais, assisto e participo piedosamente da Santa Missa, com as orações, com os cânticos, com a minha oração pessoal, unindo o meu sacrifício ao sacrifício do Senhor. Aguardo o término da Santa Missa, as instruções que recebemos, os avisos que recebemos, os convites que recebemos. E por que tanta pressa assim de voltar para casa? Por que tanta pressa assim de nos afastarmos da casa do Senhor? Às vezes demora em chegar e pressa em sair. E pedimos ao Senhor que Ele venha com pressa nos assistir. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Queremos que Deus responda prontamente às nossas preces, os nossos pedidos, as nossas súplicas. E muitas vezes lerdos, lentos em buscarmos o Senhor, ou apressados em nos afastarmos dele. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes e não viram, ou não podem ver. Ouvir o que vós ouvis e não ouvirem, não podem ouvir e não ouvem. Correspondermos a esses dons, a essas graças de Deus. E lembrarmos do preceito de ouvirmos missas inteiras, não chegarmos antes de iniciar a Santa Missa e após o término da Santa Missa, nós aí sim terminarmos as nossas orações pessoais, a nossa ação de graças e serenamente voltarmos para as nossas casas. É uma importante reflexão para nós. Voltemos o nosso olhar para a segunda parte do Evangelho, que é o destaque do Evangelho de hoje. Se aproximou o doutor da lei e perguntou ao nosso Senhor: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Havia muita discussão entre eles. Quiseram pegar Jesus, se Jesus falhava em alguma coisa, contestar, para questionar Jesus a todo momento. Qual é o maior mandamento da lei?
E a resposta de nosso Senhor: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ânimo, com tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não mais ou menos pela metade, só nos nossos interesses, mas a nossa entrega total ao Senhor. O nosso desejo, o nosso esforço para nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Usar tudo que Deus proporciona para nós, nos concedeu e nos deu para nós nos aproximarmos dele. E ao próximo, como a ti mesmo. E aquele homem perguntou: Senhor, mas quem é o meu próximo? E Jesus então contou essa história, essa parábola que todos nós conhecemos. Um homem que estava lá caído, à beira da estrada, passou um sacerdote da antiga lei, um levita, os homens do templo. Passaram ali muitas pessoas e não deram importância. E ali passou um homem samaritano, é chamada a parábola do bom samaritano, que eram povos que nem conversavam, não tinham qualquer contato, os judeus com os samaritanos, também por questões religiosas. Mas aquele homem naquele momento viu alguém que precisava de um amparo, de um auxílio, estava ali caído à beira do caminho. Não olhou qualquer outra condição, se aproximou e socorreu. Colocou no lombo do seu animal, levou lá a um local que pudessem cuidar dele. Ele estava de viagem, não podia ficar ali, mas proporcionou tudo para cuidar daquele homem. Pagou as despesas lá onde ele ia ficar. E depois deixou o recado: se tiver mais despesa na volta, eu pago o restante todo. E nosso Senhor perguntou àqueles autores da lei: quem foi o próximo desse homem? E nosso Senhor sempre conduzia o povo à reflexão, e essa é a missão da igreja. Não só dizer o que nós precisamos fazer, não só nos anunciar a palavra de Deus, mas que nós façamos a reflexão do quanto nós precisamos de fato reconhecer isso. Porque não basta que eu conheça toda a doutrina, conheça toda a Escritura. Vamos iniciar agora na quarta-feira um pequeno curso bíblico, 4 semanas de instrução sobre a Sagrada Escritura, a partir da próxima quarta-feira, e que é tão importante para nós, iniciando esse mês da Bíblia, e a Escritura que, interpretada legitimamente pela Santa Igreja, nos ensina, nos instrui, forma a nossa consciência. E teremos essa pequena instrução, 4 semanas, 4 encontros de formação. Mas não basta que nós conheçamos a lei, conheçamos a Escritura. É preciso nós querermos tudo isso e trazermos tudo isso para a nossa vida. E por isso Jesus contou a história, o exemplo, e perguntou a eles: mas quem é o próximo deles? Reflitam sobre isso. E diante da palavra do Senhor, eles já tinham a resposta: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze o mesmo. E já concluindo a nossa reflexão, fica essa pergunta para nós. A pergunta de nosso Senhor: quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? A quem nós devemos, no decorrer dessa semana, agirmos com misericórdia? Quem é o nosso próximo a quem nós devemos dar um pouco mais de atenção nessa semana? Quem é esse próximo a quem nosso Senhor se refere a nós em nossa vida? Com quem devemos ter um pouco mais de paciência nessa semana? Quem é o nosso próximo a quem nós devemos gastar um pouquinho mais de tempo e muitas vezes somente ouvir durante essa semana? Quem é o nosso próximo a quem nós devemos tratar melhor, medirmos as nossas palavras durante essa semana? Quem é o nosso próximo a quem nós precisamos visitar e que estamos devendo durante essa semana? Quem é o nosso próximo a quem nós devemos muitas vezes só telefonar ou mandar uma mensagem perguntando como está, dar um mínimo de atenção durante essa semana? Quem é o nosso próximo a quem nós podemos talvez evangelizar, dizer uma palavra de fé durante essa semana?
Quem é o nosso próximo, a quem nós precisamos, devemos também ajudar materialmente, na caridade concreta, material, durante essa semana. Quem é o nosso próximo, por quem nós devemos rezar mais no decorrer dessa semana. É importante para nós contemplarmos as maravilhas da palavra do Senhor, ouvirmos com atenção, de bom coração, mas é preciso, importante e necessário nos inserirmos dentro do Evangelho e trazermos isso para a nossa vida e colocarmos em prática, em ação, para que de fato a palavra de Deus surta efeito em nossas vidas e possa transformar as nossas vidas. Vemos as pessoas se matando hoje por tão pouca coisa. Obviamente nem motivos grandes ou pequenos, mas por coisas tão banais. Uma briga de trânsito, alguém que demorou um pouco mais. A internet só publica isso, meio de comunicação só publica isso. Quem foi fazer uma entrega, alguém lá que estava cuidando da limpeza pública, outro fazendo uma coisa ou outra, porque atrasou um pouquinho o seu caminho, porque alguma coisa qualquer, e briga, e mata, e discórdias. E talvez muitos desses sejam batizados, sejam cristãos, professam a fé católica. Não sei, estou falando de maneira aleatória, mas Deus sabe. Mas se ainda a maioria é católica, se o nosso país ainda, menos nas estatísticas, diz que somos de maioria ainda católica, então muitos desses que, cujas reportagens nós vemos, presenciamos, de tanta violência, tanta discórdia, muitos também foram batizados. Muitos talvez vão ao domingo, também ouvem a palavra do Senhor, mas entra no ouvido, sai no outro. E não se colocam dentro do Evangelho para pensar, aquilo que o nosso Senhor ensinou a esses doutores da lei, é aquilo que o Senhor vem nos falar hoje, por meio da Santa Igreja. E que nós façamos essa reflexão, quem é esse nosso próximo, a quem o Senhor se refere em nossa vida, nesse dia, para nós também recebermos essa ordem do Senhor. Vai e faze o mesmo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.